Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Que satisfação poder estar aqui com vocês para juntos cultuarmos, né? E estamos cultuando e bendizendo o nome daquele que vive, que reina, e Ele é digno de toda honra, de toda glória. Então, na oportunidade desse culto, não tenha receio de bendizer, não tenha receio de adorar, não tenha receio de glorificar o nome do Senhor Jesus, tá bom? Porque o culto ele é subjetivo, tá? O culto que você vai prestar a Deus aqui é seu. Você oferta o que tem, você entrega o que tem. Então, o que você trouxe, entregue. E eu aconselho, entregue tudo. Não volte com nada, tá bom? Porque quem entrega tudo, sem dúvida alguma, recebe resposta. Amém? Aproveitar que você está em pé, se possível, projetar o texto, para não dar divergência de versões. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, o capítulo é o de número 5 e o versículo é o de número 4. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, o capítulo é o de número 4, capítulo de número 5, versículo de número 4, já está projetado. Vamos ler ali, a Almeida Revista Corrigida, que diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Amém? Obrigado. Sente-se. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, o capítulo de número 4 narra-nos um episódio muito conhecido das páginas neotestamentárias. Narra-nos o episódio em que Jesus convidara para o ministério o apóstolo Pedro. Esse texto é o texto que narra-nos, a epígrafe dele diz, a pesca maravilhosa. Esta pesca maravilhosa, ela acontece no capítulo de número 5, só que antecede essa pesca maravilhosa, versículos 1, 2 e 3, narra-nos logo que Pedro havia chegado de uma pescaria. Se tiver algum tangedor bem aqui e o pastor me autorizar, eu agradeço por você. Fica comigo aqui no teclado, tá? Tangendo, que o senhor permite, pastor? Pode? Então fique, por gentileza, me ajude. Vamos criar um ambiente profético, porque em ambiente profético, palavra torna-se decreto. Amém? O que Pedro está fazendo, né? Com um barco parado? Ele está o quê? Lavando as redes. Lavando as redes. Por quê? Porque a noite passada, escute isso aqui, olhe para mim. A noite passada, ou seja, o passado recente de Pedro, ali naquela manhã, ele lavava as redes e refletia a respeito de uma noite de fracasso, tá? De uma noite de frustração. A noite passada era reflexo de frustração forte, de fracasso, sentimento de ter tentado e não conseguiu. Ok, só que Pedro não tentou em uma área que ele não conhecia. Pedro não trabalhou a noite inteira na área de outra pessoa. Não, Pedro está sem sucesso em uma área que ele trabalhou a noite inteira, porém a área que ele trabalhou ele já conhecia ela. Ele era pescador, não era a primeira vez no mar da Galileia, ele tinha prática de pescar. Mas mesmo assim, conhecendo o lago, sabendo como manusear as redes, sabendo, porque todo bom pescador que pesca com frequência em determinado lugar, ele sabe os pontos estratégicos do peixe, ele sabe o horário, ele sabe a forma, as estratégias de pescar. Mas mesmo conhecendo as estratégias, mesmo sabendo como deveria fazer, e fez. O interessante é que Pedro não fracassa por não fazer.
Pedro fracassa tentando acertar a noite inteira. Pedro se frustrou tentando a noite inteira. Só que pela manhã, o texto diz que Pedro lavava as redes porque não havia pescado nada. Ou seja, ele não obteve o resultado que era para ter. Ele não alcançou a meta que era para alcançar. Ele não chegou aonde era para chegar, mas ele foi. Ele estava lá, fazendo, mas não alcançou. E pela manhã, lavar as redes significa o seguinte: eu estou encerrando, eu estou parando, daqui para frente agora eu vou para casa. Eu estou cansado, eu estou exausto, eu fiz o que sabia, fiz o que pude, fiz o que foi entregue às minhas mãos, realizei o que era para realizar, porém não tive o sucesso que era para ter. Quer saber? Vou para casa. Preciso descansar, colocar os pensamentos em ordem e depois, e tá lavando as redes. Só que nesse momento em que Pedro está nessa guerra psíquica, emocional aqui, resolvendo-se com ele, na praia aonde ele está lavando as redes, está acontecendo um culto. Irmão, eu vou te falar uma coisa: lugar de crente frustrado é em culto. É no culto que o decepcionado encontra alegria para voltar a caminhar. É no culto que quem chegou desacreditado volta a acreditar. É no culto que quem não queria mais volta a querer. Já viu? Aquele dia que você chega no culto e você diz assim: hoje depois do culto eu vou falar para o pastor, não quero mais. Encerro, não pastor, eu vou entregar tudo. Só que antes do culto terminar, Jesus fala com ele durante o culto. Ele termina o culto dizendo: pastor, eu vim para entregar, mas não vou entregar não. Ore por mim, porque eu não vou mais parar. É assim ou não é? Acontece ou não acontece? Por quê? Porque culto é ambiente em que Deus se manifesta para falar com o filho. Culto é ambiente que Deus se manifesta para falar com quem tem promessa. Culto é ambiente que Deus se manifesta para falar com quem tem vocação, com quem foi chamado, designado, para quem entrou no ambiente. Pedro está lavando as redes, mas na praia que ele estava lavando as redes, um culto acontecia. E o pregador daquela manhã, quem era? O pregador daquela manhã era o filho mais velho da irmã Maria. O meigo Galileu ministrava e a multidão caminhava na sua direção. Porque eles ouviam a voz de Jesus e se agraciavam. E eles perceberam que ouvir a voz era bom. Só que quando eles caminhavam, evangelista Fernando, na direção de Jesus, eles percebiam que ouvir a voz era bom, só que mais próximo ainda ficava mais intenso, mais próximo ficava mais gostoso. Então o que a Bíblia diz? Que a multidão apertava Jesus. Não nos basta só ouvir a voz, precisamos ouvir a voz e caminhar na direção de onde a voz está vindo, para chegar mais perto da voz que está falando, da voz que está ministrando. Não queira ficar só de ouvir a voz, queira se relacionar com o dono da voz que está falando no culto e dentro do ambiente. Eles estão caminhando, a voz está falando, mas a multidão está chegando para perto. E no meio daquele culto, Pedro não estava nem imaginando, nem passava pela cabeça dele que o pregador daquele dia ia entrar para dentro da sua embarcação. Não passava pela cabeça dele que naquele dia o pescador que estava ali frustrado, lavando as redes, teria o privilégio de receber a Jesus no seu barco para ministrar um sermão. Pedro ainda não sabia que Jesus ia entrar no seu barco, mas Jesus já sabia
sabia que ele ia entrar no barco de Pedro. Talvez você chegou aqui sem saber se Jesus vai entrar no teu barco, se Jesus vai virar uma chave hoje em você. Só que eu quero lhe dizer, Jesus já sabe como vai fazer, quem ele vai usar, quem ele vai levantar, qual a porta vai se abrir, de que forma vai acontecer. Por quê? Porque Jesus está no ambiente. E quando ele chega no ambiente, ele chega para resolver, ele chega para dar direção. Eu não sei como você chegou nesse culto aqui hoje, eu não sei as condições que você entrou pelaquela porta ou por esta, mas de uma coisa eu sei: Jesus está no culto e tem uma palavra ao seu coração, e você não vai voltar da mesma forma para casa. Você vai voltar com resposta de Deus. É isso mesmo, tem gente que está entendendo, já tem gente aquebrantada, já tem gente ouvindo a voz do meigo Nazareno. É o teu Jesus mesmo, que tu conhece, o teu amigo fiel das noites frias, dos dias tenebrosos de angústia, dos vales e dos montes. É o teu amigo que nos momentos mais dolorosos, nos momentos mais difíceis, ele está do seu lado, segura na tua mão, estende a mão para você e te socorre no meio do vento forte. E a Bíblia diz que Jesus caminha para onde, pregador? Caminha na direção do barco de Pedro. Havia outros barcos lá, só que Jesus queria entrar dentro do barco de Pedro. Não é Pedro que escolhe, é Jesus que escolhe entrar no barco. Deixa eu lhe falar, tem gente aqui que nem sabe, mas Jesus já escolheu o teu barco para entrar hoje aqui. Jesus já escolheu a tua embarcação para entrar dentro dela aqui. Pastor, mas eu nem sei, não precisa saber. Ele vai escolher o teu barco, vai entrar dentro da tua embarcação hoje, vai virar uma chave hoje. Aí o que me chama a atenção é o seguinte: é que a praia tem areia, tem espaço geográfico, só que Jesus caminha na direção da água. Na direção da água vai limitar o seu espaço terrestre. Agora, limitado o seu espaço terrestre, ficava mais fácil da multidão lhe prender ali e constrangê-lo. Mas Jesus não caminha na direção da água, não é para limitar-se para a multidão. Jesus caminha intencionalmente para entrar dentro da embarcação de Pedro. É intencional a chegada de Jesus na embarcação de Pedro. A Bíblia diz que ele entra para dentro da embarcação e diz assim: Pedro, afasta um pouco da terra para que eu possa ministrar. O interessante é, Pedro está lavando as redes para voltar para casa. Só que ele resolveu parar para ouvir a Jesus. Não volte sem antes ouvir a Jesus. Não tome decisões sem antes ouvir a Jesus. Não mude de lugares sem antes ouvir a Jesus. Não faça projetos sem antes ouvir a Jesus. Pedro entrou para dentro do barco. Afasta o barco da terra, Pedro, porque eu vou ministrar. E quando eu ministro, seria interessante tu te desligar da terra, porque tem hora que a ligação intensa demais com a terra bloqueia que os céus tenham acesso ao coração de quem ele precisa ter acesso. Pedro, afasta um pouco da terra, porque eu vou ministrar. Tem horas que a conexão exagerada com a terra bloqueia a sensibilidade aos céus. Então ele está dizendo assim: afasta um pouco da terra, eu vou ministrar. E aí durante a ministração tu vai ser tratado, tu vai ser trabalhado. Jesus está falando com alguém aqui essa noite: afasta só um pouquinho mais da terra,
Afasta que eu já estou dentro do barco, que você precisa ouvir minha voz, mas precisa ouvir com qualidade. Afasta mais um pouquinho da terra, eu quero falar. Eu já entrei no barco, já está tudo projetado. Afasta um pouquinho da terra, rompe alguns laços, rompe alguns elos, estabelece algumas regras. Deixa eu falar no ambiente, deixa a minha voz ecoar sobre o teu coração, sobre a tua mente. Está buscando conselho com A, está ligando para A, está passando para Jesus, está dizendo assim: para de buscar conselho com A, com B, com C. Desliga um pouco o celular, desconecta da rede, desconecta um pouco, tranca a porta do quarto, afasta da terra, que eu quero falar contigo, eu quero tratar contigo, eu quero te envolver no ambiente de glória, eu quero te envolver no ambiente aonde a minha voz ainda é fiel e fidedigna. Aí Jesus está dizendo: eu só quero um espaço, abre um espaço que eu vou falar. É assim ou não é? Quando você prepara um ambiente, que você tira um período de oração, que você separa um tempo para Deus, a sua semana é melhor, o seu dia é melhor, a sua jornada de trabalho é melhor, os negócios são melhores ou não são, as coisas melhoram ou não melhoram. E Jesus está dizendo: eu estou no barco, desliga um pouco da terra que eu quero falar contigo. Aí Pedro fica sentado ouvindo, e Jesus fica pregando e prega, e Pedro está sentado ouvindo, na posição. Em dado momento, Pedro está aqui: rapaz, quando esse sermão acabar bem aqui, eu vou embora. Quando esse sermão aqui terminar, eu vou para casa, eu estou cansado demais. Terminou o sermão, eu retorno para casa. Só que ele não imaginava que no desfecho do sermão haveria um convite. Ele nem imaginava que quando o sermão fosse concluído, haveria um convite. E Pedro está aqui ouvindo com vontade que o sermão termina. Quando o sermão termina, Pedro, permita-me conjecturar, levanta para ir para aí. Jesus deu a virada para ele. Quando acabou de falar, quando acabou de ministrar, ele virou e disse: Simão, agora somos nós dois. Porque tem mensagens que é para a igreja, mas tem mensagem que é só para Pedro. E essa noite Jesus te trouxe aqui para uma mensagem particular para você, para uma mensagem única ao seu coração. O que Jesus está falando aqui contigo, não está falando com mais ninguém, viu? Tem esse tanto de gente aqui, ó, dentro da congregação. Para cada um tem uma mensagem sendo ministrada agora, para cada um tem uma palavra sendo direcionada agora, para cada um tem uma palavra sendo aplicada ao coração. E existem pessoas que estão entendendo em que área Deus está falando, em que setor Deus está tratando, em que ambiente Deus está trabalhando. E não passe desapercebido sem atender a voz de Deus essa noite, nesse ambiente. Aí ele virou para ele e disse assim: Pedro, faz-te ao mar alto. Essa palavra, águas mais profundas, em outras versões, no grego, é o substantivo batos. Batos, transliterado, significa planos mais profundo, grau mais extremo. Ou seja, Jesus está olhando para Pedro e fala assim: se tu tiveres coragem de ir a um grau mais extremo comigo, eu te revelarei planos mais profundos. Pregador, conversa é essa? É só para uma pescaria o convite aqui? É só peixe que vai rolar aqui? Ou tem uma chamada ministerial? Tem ou não tem no meio do lago? Tem um convite para o ministério? Tem ou não tem? Jesus estava dizendo assim: se tu tiver coragem de ir a um grau mais extremo, eu vou te revelar planos mais profundos. Eu te quero para coisas maiores. Eu te quero para coisas que tu não tem nem noção. Daqui uns dias tu está pregando lá em Atos 2, o meu Espírito vai se manifestar. Eu vou encher a igreja através do sermão que tu vai pregar.
Agora eu lhe pergunto, qual era a profissão de Jesus? Bora lá, um coral bem bonito, era o quê? Qual era a profissão de Pedro? O que carpinteiro entende de pescaria? O barco. Nada além do que isso. Ah, mas é Jesus. Calme, o problema é que muitas vezes você espiritualiza tanto as coisas que você deixa de ver a grandeza do milagre. Você sabia disso? É Jesus, mas Pedro ainda não sabe, Pedro ainda não viveu a experiência. Aí a minha pergunta é: como é que um pescador experiente, maduro, inteligente, sabe o que está fazendo, aceita o convite de um carpinteiro para ir pescar num lugar em que tudo deu errado? Você sabe por quê? Porque você pode ter a graduação, você pode ter a formação, você pode ter o conhecimento, você pode ter a capacitação, você pode ter a preparação que tiver, mas se você não sentar para ouvir o carpinteiro, nada vai engrenar. Se você não sentar para ouvir o carpinteiro, nada vai dar certo. Ah, pastor, eu sou graduado, pós-graduado, mas mesmo assim tem que sentar para ouvir e aprender com o carpinteiro, porque o carpinteiro tem a palavra de ordem, tem a palavra de direção, tem a palavra que é a chave que vira tudo. Porque quem senta para ser ministrado por Jesus jamais levanta-se sendo o mesmo. Aí Jesus olhou para ele e disse: vamos ao mar alto. Deixa eu lhe falar. Jesus olhou e disse assim para ele: troca a rede, essa rede bem eu, o problema é a rede. O problema é essa rede, vai trocar essa rede. Foi isso? Jesus disse: não, vamos pegar o barco do lado, porque esse teu barco aqui, eu estou desconfiado que ele está, esse barco não vai ser bom. Foi isso? Vamos mudar as técnicas. Não, Pedro, fala o seguinte: você vai ficar, chama seu irmão, que quem vai lançar a rede é ele. Você vai olhar, porque eu acho que o problema está com você. Foi isso? Não, Pedro, esse lago aqui, desse lado, que não é muito bom. Não. O que o senhor quer dizer, pastor? Aqui, escute isso aqui, olha só aqui, olhe para mim. A rede é a mesma, o barco é o mesmo, o pescador é o mesmo, o lago também é o mesmo, só que agora a rede, o barco, o pescador e o lago tem Jesus dentro do barco. É aqui que eu quero lhe dizer: não adianta ser só pregador, não adianta ser só cantor, não adianta ser só pastor, evangelista, presbítero, diácono, líder do departamento, não. Não adianta ter só o conhecimento, não. Só o canudo, não. O segredo é ter as habilidades, mas dentro do barco ter a presença de Jesus de Nazaré. Aí Jesus dá uma olhada para ele e falou: Pedro, eu quero ir contigo aonde tudo deu errado. Senhor, pesquei a noite toda. Ele questionou. Você sabe o que eu acho bonito de Pedro? É que ele diz assim, ó: segundo a tua. Por que ele fala segundo a tua palavra? Pelo meu conhecimento, nada mais vai dar certo. Pela minha lógica, não é futuro eu voltar. Pelo meu entendimento, não vai dar certo. Então faz o seguinte: como a minha lógica não dá certo, como no meu entendimento não dá certo, como dentro do meu conhecimento não dá certo, só tem um jeito de dar certo: como? Segundo a tua palavra, segundo a tua ordem. Eu estou pregando para pessoas essa noite que entrou aqui, está dizendo assim: Jesus, pela minha lógica não dá certo, não tem condição. E então essa noite eu vim aqui dizer: larga a sua lógica, larga o seu entendimento e ande segundo a palavra dele essa noite. Segundo a tua palavra, Jesus, deu tudo errado, mas segundo a tua palavra eu volto aonde deu errado. Deu tudo errado, mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede aonde eu não peguei peixe. Segundo a tua palavra eu retorno no ambiente que deu errado, eu retorno no ambiente que as coisas não se organizaram. Escute: o que tenta, você sabe qual é a dificuldade de voltar?
é porque a noite passada deu errado. Só que tem muita gente tentando te definir pela noite passada. Só que a noite passada não define quem é você depois que Jesus entra dentro do barco. A noite passada não define aonde você vai chegar. Eu estou pregando aqui, ministrando, e eu tenho certeza que tem pessoas aqui que a noite passada não deixa você avançar mais. A noite passada não deixa você se lançar mais. A noite passada não permite você velejar, pescar, voltar, acreditar, sonhar, apostar, depositar, porque você é refém da noite passada. E todas as vezes que você tenta virar a embarcação, a noite passada te assombra dizendo: não adianta, já deu errado, não vai dar certo, não adianta, as coisas não engrenaram. Mas deixa eu falar uma coisa para você: quem olha para a noite passada nem dorme para sonhar ou para imaginar o que Pedro está prestes a pegar de peixe agora com Jesus dentro da embarcação. Deixa eu lhe falar, não é só porque deu errado ontem que significa que vai continuar dando errado hoje. Não é só porque deu errado o mês passado que significa que esse mês vai terminar dando errado. Não é só porque 2025 as coisas não deram certo como você queria, que 2026 as coisas não irão dar certo da forma correta. Eu vim aqui como boca de Deus dizer para você que a noite passada não é nada perto daquilo que está preparado, daquilo que está reservado, daquilo que está projetado, daquilo que está programado para ser estabelecido sobre a sua vida. O pescador foi ou não foi? Ele pegou a embarcação cansado, ele pegou a embarcação desmotivado, mas ele foi. Jesus chegou em dado momento, e o que é que a Bíblia nos afirma? O que foi que Jesus fez de diferente? Qual foi a palavra de Jesus? Lança a rede para que lado? Um coral bem bonito para que lado? O pescador era o mesmo, o barco era o mesmo, a rede era a mesma, o lago era o mesmo. O que foi que Jesus fez aqui? Deu o quê? Direcionamento. Jesus deu direcionamento para aquilo que já estava funcionando. Não é que você está fazendo, não é que você não foi chamado para fazer, não é que você não foi vocacionado, não é que você não tem no seu coração desejo que engrene. A única coisa que está faltando é simplesmente a direção da parte de Jesus de Nazaré. Não adianta ter empresa se não tem a direção dele, não adianta ter as formações, não adianta ter o ministério, ter o conhecimento e a capacidade. É preciso ter a direção de Jesus de Nazaré. Mas Pedro só chegou para ter a direção aonde? A Bíblia diz que eles estavam em águas profundas. Direcionamento não é para quem anda na rasura, direcionamento não é para quem vive no superficial, direcionamento não é para quem anda com água aqui na beira da praia. Ô pastor, o que o senhor está dizendo? O senhor quer dizer que quem está na beira da praia não recebe? Recebe. Quem está na beira da praia não ouve a voz? Ouve a voz. Quem estava na beira da praia ouviu a mensagem ou não ouviu? Quem estava na beira da praia recebeu o milagre ou não recebeu? Quem estava na beira da praia viu Jesus ou não viu? Só que a pergunta é: quem estava na beira da praia viveu a experiência que Pedro viveu? Teve a oportunidade que Pedro teve? Então que eu quero dizer uma coisa para você: o que separa os homens dos meninos, o que separa as mulheres das meninas, não é simplesmente estar no ambiente, estar no culto, ouvir, presenciar. O que separa, pastor Luzivan? É a ousadia de ir a águas mais profundas, ter coragem de navegar aonde poucos têm coragem, de velejar por lugares aonde poucos têm coragem. É por isso que tem muita gente que vem para o culto, e aí ele começa a olhar para o culto, e do lado dele tem alguém chorando,
tem alguém derramando lágrimas, e ele está no culto desse jeito aqui, olhando, dizendo: rapaz, o que é que está acontecendo aqui? Eu não estou sentindo aqui. Aí ele olha lá para frente e tem uma irmã com as mãos levantadas, dando umas rajadas de língua assim, chega, vibra tudo. Aí ele diz: rapaz, por que é que eu não sinto isso aqui? Eu estou no mesmo culto que ela, sirvo o mesmo Jesus que ela, estou no mesmo ambiente que ela. Sabe por quê? É porque ela está em águas mais profundas, ele está em águas mais profundas. Ele resolveu deixar o superficial. É isso mesmo, já tem gente aqui que é do profundo que já entendeu. Ele resolveu deixar o superficial. O culto está acontecendo aqui, mas a conexão dele está lá. Tem gente que o culto está aqui, mas ele está lá do outro lado, do lado de fora. Só que ainda tem gente que está no culto. O culto está acontecendo, mas ele está na eternidade. O culto está acontecendo, mas ele está no Calvário. O culto está acontecendo, mas ele está no glória. O culto está acontecendo, mas ele está dizendo: eita Jesus, eu creio que tu é capaz de fazer, eu creio que tu é capaz de mover. Eita Jesus, eu ainda creio no milagre, eu ainda creio no batismo com o Espírito Santo. Eita Jesus, que eu ainda creio que crente que ainda é avivado, é cheio pela graça, é cheio pela misericórdia. Eu ainda creio que dia de domingo não é só o dia do culto da família, é o dia do culto do louvor, é o dia do culto da adoração, é o dia do culto de encher-se da presença, de transbordar, de ser cheio da graça, de falar em línguas, de receber do Espírito, de profetizar no ambiente. Ainda tem quem tem coragem, ainda tem quem tem coragem, ainda tem quem fecha os olhos e vê a cruz, ainda tem quem fecha os olhos e vê o sepulcro vazio, ainda tem quem fecha os olhos e crê no arrebatamento. Aleluia, 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 aleluia. Crente de águas profundas é conhecido de longe. Crente que vê ler, ei. Quem já andou em outros ambientes conhece o dono da obra, conhece o culto, sabe a hora que ele chega, sabe a hora que ele movimenta as águas. Pega, Pedro, pega. O que foi, Pedro? Tá pesado. E quem te disse que no profundo é maneiro? O que foi, Pedro? As redes estão quase se rompendo. E quem foi que disse que no profundo é fácil? Quer facilidade, vai pro raso. Quer vida leve, vai pra praia. Quer ministério ralo, vai pra praia. Eu quero unção, vai pro profundo. Eu quero autoridade, vai pro profundo. Eu quero mais graça, pega o peso. Eu quero mais autoridade, sente o peso da malha. Eu quero mais unção, sente o peso da malha. Tem gente que quer unção, mas não quer carregar o peso. Tem gente que quer autoridade, mas não quer carregar o peso. Tem gente que quer graça, mas não quer carregar o peso. Tem gente que quer pregar, quer ver a igreja mover, quer ver a igreja cheia, mas não quer pegar no peso da rede. Não quer pegar no peso da rede. E eu estou dizendo uma coisa para você. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. Unção não é para quem pega leve, unção é para quem pega pesado. Autoridade não é para quem pega leve, autoridade é para quem pega pesado. Graça é para quem pega pesado, graça é para quem rompe a madrugada. Autoridade é para quem rompe a madrugada. Jesus, o que é? Está pesado, está quase rasgando, mas não vai rasgar. Está quase rompendo, mas não vai romper. Por quê? Porque eu dou resistência, eu dou graça. E a Bíblia diz que quando ele puxa, aí o barco encheu. E como é que ficou o barco? Olha o barco, olha o barco, ó. Isso aqui para afundar. Ficou isso aqui, homem de Deus, para afundar. Sabe por que não afundou, homem de Deus? Sabe por que não afundou? Pedro, senhor, vai afundar, disse vai. Sabe qual é o segredo? Ele disse que olha para a beira da praia. Ele disse assim: divide o que eu estou te dando no profundo com quem está na beira.
Divide o que eu estou te dando no profundo com quem está na beira. O segredo de não afundar é reconhecer quem entregou e dividir com quem não tem. O segredo de não afundar é dividir com quem não tem. O segredo de não naufragar. Por isso que tem muito homem de Deus naufragando. Tem muita mulher de Deus que está naufragando. Por quê? Porque recebeu, mas a soberba bateu. Recebeu, mas a soberba entrou no coração. Recebeu, mas ficou altivo. Pedro, o segredo é dividir com quem está na beira. Ou você está pensando que Deus vai te dar unção para tu ficar soberbo? Ou você está pensando que Deus vai te dar unção para você ficar arrotando espiritualidade em cima de quem não tem? Você acha que Deus vai te dar um ambiente de glória, de graça, para você ficar pisando e dizendo: eu faço, eu sou, eu posso? Só existe um motivo por que Deus dá autoridade para alguém: para representar quem não tem. Ei, eu vou repetir de novo, você pegou. Deus só dá autoridade. Escute, Deus não dá voz para ninguém pisar em quem não tem voz. Quando Deus dá voz para alguém, é para ele representar quem não tem voz. Pegou? Pegou? Eu vou repetir. Deus não dá voz para ninguém, para ele pisar em quem não tem voz. Deus só dá voz para alguém, para ele representar quem não tem voz. Ei, Pedro, tá bom de citar, senhor? Tá gostoso, tá, senhor? Se coloque de pé, por gentileza. Tá gostoso, Pedro, tá. Tá bom, tá. Ele disse: aí, Pedro, ele disse: senhor, tem muito peixe. Aí o senhor, ele disse: não, Pedro, encerrou o que, Pedro? Não. Olha para mim, Pedro, olha para mim, Pedro. Senhor, Pedro feliz, ele disse: olha, Pedro, não é sobre peixe. Os peixes são consequência da minha presença. A prosperidade é consequência da minha presença. As finanças é consequência da minha presença. E o que é que o senhor quer? Eu quero te fazer pescador de homem. É diferente. Eu quero te fazer pescador de homens. A Bíblia diz que Pedro afastou-se e caiu de joelho dentro do barco. E o que que Pedro falou? Afasta-te de mim, porque sou o quê? Deixa eu lhe falar uma coisa. Quem prega na beira da praia é mais ou menos assim. Rapaz, Fernando, tu viu a mensagem que eu preguei? Rapaz, poderosa demais. Tu viu que graça? Quem vem do profundo com a graça prega, sabe o que ele faz? Eu não preguei nada. Toda a glória pertence a Ele. Toda a autoridade pertence a Ele. E essa noite eu quero profetizar agora. Eu vou liberar a palavra profética sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E a palavra que eu libero é: Jesus não quer você só para te dar peixe. Jesus não quer você só para te dar dinheiro. Jesus não quer você só para te dar empresa, CNPJ. Jesus não quer você só para te dar patente, não. O que é que Ele quer? Jesus quer te dar empresa, mas Ele quer te dar ministério. Jesus quer te prosperar, mas Ele quer te dar ministério. Então essa noite, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero aqui convidar para erguer as mãos só quem está disposto a ir a águas mais profundas. Segura as mãos. Só que agora eu quero aqui perguntar: cadê quem chegou aqui e está dizendo assim: pastor, eu estou na beira da praia, estou desviado, estou afastado, só que eu sei que há uma promessa, só que eu sei que tem um chamado de Deus para mim, e eu quero voltar hoje, pastor, agora. Cadê você?
Pastor, eu quero ir águas mais profundas. Cadê você? Cadê você? Tem alguém em nosso meio? Vem. Isso, tem gente tomando posse, ó. Tem gente recebendo, ó. Isso, toma posse, toma posse, toma posse. Toma posse, toma posse, toma posse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Receba de águas profundas. Receba autoridade. Receba unção. Receba graça. Eu quero almas. Eu tenho sangue de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor. Ele pede alma. Para encerrar, pastor, eu cheguei aqui. Eu faço parte desses pescadores frustrados. Eu não acredito mais, pastor. Eu vim aqui nesse culto, Jesus falou comigo. Só que eu preciso que o pastor Ivan ore por mim, reconciliando antes de eu voltar para casa hoje. Pastor, onde você está? Aonde você está, minha irmã? Aonde você está, meu irmão? Eu tenho aqui 60 segundos para lançar o convite para você passar, porque o horário já foi embora. Aonde você está no meio dessa multidão? Jesus está entrando no teu barco hoje. Aonde você está, pastor? Eu estou aqui no meio do povo. O senhor sabe quem sou eu? Não sei quem é você, mas o convite está estendido. Você só volta para casa hoje do mesmo jeito se você quiser. Vai continuar com as redes. Pastor, está dando tudo errado. A noite passada está me assombrando. Eu não consigo. Só que Jesus resolveu entrar dentro do teu barco hoje. Está te convidando para uma nova caminhada. Está te convidando para uma nova pescaria. Está te dando uma nova oportunidade. Aonde você está? Está vindo para Jesus. Ah, meu Deus, está vindo para Jesus. Está vindo para Jesus. Aonde está, pastor? Eu quero voltar hoje, pastor, só que eu estou numa guerra. A guerra que eu estou, pastor, é que eu estou com medo. Eu já fracassei uma vez, estou com medo de fracassar de novo. Você não vai fracassar, porque Jesus vai entrar no teu barco dessa vez. Você não vai fracassar, porque Jesus vai entrar dentro do seu barco dessa vez. Aonde você está? Eu tenho 30 segundos aqui para você se deslocar. Em nome de Jesus de Nazaré. Levante as mãos, igreja, levante as mãos. Nós estamos em guerra. Interceda no mundo espiritual agora, para que as correntes sejam quebradas, para que algemas sejam despedaçadas. E enquanto a igreja está de mãos levantadas, minha pergunta é: aonde você está esta noite? Aonde você está essa noite? Pastor, eu estou aqui no meio da multidão. Pastor, o que eu faço? Eu não dou conta de sair do lugar. Pastor, a guerra está grande demais. Se o senhor vir aqui, pastor, eu vou na frente. Se eu balançar a mão, se o senhor vem, eu vou. Aonde você está? Dá um sinal com a mão. Eu busco você. Ou eu peço para alguém que está do seu lado. Aonde você está? Eu tenho uma guerra travada aqui no ambiente espiritual. Eu já vou encerrar, mas eu sinto, o Espírito está me incomodando. Lucivão, insiste mais um pouco. Aqui já tem 2 almas para Jesus. A minha pergunta é: aonde está a terceira? Eu estou numa guerra travada aqui. Está uma guerra no mundo espiritual. Eu já poderia ter entregado para o pastor, só que eu estou dizendo, Jesus está falando com algum Pedro aqui, está dizendo assim: a noite passada eu quero apagar ela. Eu quero mudar a tua história. Eu conto 1 em nome de Jesus de Nazaré. Sai agora em nome de Jesus. Eu conto 2 em nome de Jesus de Nazaré. Sai agora em nome de Jesus. Eu vou liberar uma palavra profética agora. E aonde houver algemas, cadeias, sejam quebradas agora. Venha em nome de Jesus. Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Eu vou encerrar. Eu vou encerrar porque você sabe da sua noite passada. E você só vai voltar para ela do mesmo jeito se você quiser.
Que Deus em Cristo. Pastor, cadê o senhor? Ore aqui, pastor, pelas almas aqui, pastor. Ou os irmãos ministram o louvor, não sei, o senhor dê seguimento aqui. Eu encerro aqui, em nome de Jesus de Nazaré.